Dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha no ar. E aí, garotinhos? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, doutora Sirlene. Bom dia! Terçou! E aí, hoje nós temos um assunto diferente na nossa terça. Eu gosto de ser diferentona, né? Eu Cê gosto sabe. disso. Então, a gente falou um pouquinho semana passada sobre doença ocupacional. Verdade. Como a gente falou sobre doença ocupacional, eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre os documentos, sobre as questões mais procedimentais que tem a ver muito com a doença ocupacional, que são os programas de prevenção, de riscos dentro dos ambientes de trabalho. E aí eu trouxe um convidado que é meu amigo, meu aluno, que sabe tudo sobre isso. Aí eu tô jogando, como se diz, eu trouxe ele pra ele falar sobre... Só vai fazer o meio de campo, o resto é com ele. Exatamente. Vou assustar o menino. Apresente-nos. Então, eu trouxe pra falar com a gente aqui o Samuel. O Samuel, ele conhece muito a respeito disso, porque além como eu falei, foi meu aluno, ele foi meu aluno na faculdade de Direito. Hoje ele é advogado, mas ele também é perito na Justiça do Trabalho. Ele faz perícias de insalubridade, periculosidade, então ele tem um vasto conhecimento com relação a isso. Inclusive já me passou muita raiva lá na Justiça do Trabalho. Eu acho que eu nunca contei isso pra ele, mas quando eu advogava pra uma grande empresa aí na cidade, ele fazia perícias, e chegava aquelas perícias dele, eu falava, gente, que raiva que eu tenho das perícias do Samuel. Eu não conhecia ele. E aquelas perícias muito bem feitas que você não tinha nem por onde começar a impugnar. Não tinha nem como sair daquilo. Você não tinha como impugnar aquilo, porque ele te fechava de todos os caminhos. E depois, por obra do destino, eu encontrei ele na faculdade e fui professora dele. Falei, agora é a hora de eu me vingar desse menino. Mas aí eu tive o azar, porque ele é tão gente boa que eu não consegui nem me vingar dele. Oh, meu Deus do céu. Samuel, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio 96 FM. É um prazer imenso estar aqui com vocês na bancada, né? E depois das palavras da professora Sirlene, eu não sei nem por onde começar. Você vai começar, você vai ver, você vai dar um baile aqui. Gente, hoje a gente fala um pouquinho sobre essas doenças ocupacionais. Na verdade, assim, de uma forma mais prática, né, doutora Sirlene? Porque semana passada, a gente falou de uma maneira mais vasta, e às vezes tem pessoas que confundem aonde que se aplica, se é todo ambiente, né? Porque na verdade a gente tem essa confusão. Até eu brincava, falava, gente, mas isso só se aplica em ambiente insalubre ou pessoa que trabalha à noite. Na verdade não é, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de leis aí relacionadas a isso, alguns procedimentos. Na verdade, as doenças ocupacionais, elas são resultados de um ambiente que não está sendo... o empregador não está voltando os olhos para ele da forma que necessitava, né? Porque hoje, depois das edições, das reformas das normas que tratam de segurança do trabalho, nós passamos a enxergar esse ambiente ocupacional como um todo. Antes, quando surgiu as normas regulamentadoras, lá em 1978, começou-se a analisar somente os riscos físicos, químicos e biológicos do ambiente ocupacional. E agora, a professora Sirlene sabe que o direito, as leis, elas demoram um pouco para acompanhar a sociedade, né? Depois de muitos anos, agora em 2019, nós começamos a ter algumas mudanças nessas legislações e normas de segurança do trabalho, que passaram a incorporar outros riscos ocupacionais. Não que eles não existiam antes, previstos em normas, mas agora a gestão ela passou a ser como um todo. Então temos os riscos físicos, químicos e biológicos, mas também obrigações quanto à ergonomia, né, quanto aos riscos mecânicos de acidentes, enfim, tudo isso. E dentro desse contexto, né, professora, ela até, a gente conversando particularmente, falando, né, em off, ela disse assim, é muito P, né? Os programas, que são os programas... Pois o PPR, parece até partido político. É mais ou menos isso, parece partido político mesmo. PPRA, PCMSO, né, PGR, PCMAT, PPP. Então, assim, tudo isso, né, são programas, são
conduções que os empregadores têm que ter para poder fazer com que o ambiente ocupacional ele seja mais saudável para o trabalhador, né? Então, quando surgiu as normas regulamentadoras lá em 1978, 2 programas tiveram destaque naquela ocasião, que foi o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né? Esses 2 documentos são a base de toda a gestão de segurança do trabalho. Por quê? Vamos começar lá no PPRA. E Mas depois calma, eu vou pro bloco, a gente vai tomar uma aguinha e a gente vai começar a entrar nesses PPP, que eu já tô até tonta. Opa, certinho. Vou chamar o bloco. Gente, mas antes disso, quero falar pra vocês que a gente tá aí ao vivaço no YouTube. Você quer acompanhar a gente aí nesse programa maravilhoso, que a gente vai falar dessas doenças aí e dos programas, que esse tanto de P aí, ele vai explicar pra gente aí, ó. Nos acompanhe. Não tive tempo de ouvir hoje. Vai estar salvo lá no YouTube, gente. Você vai ver nossa carinha linda e maravilhosa lá. Não perca as oportunidades, porque esse assunto é muito importante. Eu acho que os empregadores têm muita dúvida com relação a essa questão dos programas de prevenção. Então, não basta a gente falar da doença e como as questões das indenizações, a gente também tem que saber como prevenir, que é o mais importante. É isso aí. Então, fique ligadinho, a gente vai pro bloco e já volto com mais informações pra vocês. Samuel, doutora Sirlene, qualquer um dos dois pode começar aqui pra mim. A gente falou um pouquinho nessa abertura do programa, alguns programas que têm relacionados aí essas questões de doenças ocupacionais. A gente pode começar a falar do primeiro aí, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, instituído pela Portaria 3214 de 78? Isso. O PPRA, ele foi, né? Que mudou de nome, eu não sabia. Mudou de nome, agora é Essas PGR. coisas mudam tudo de nome, a gente fica assim, sem saber. Que dia que mudou É normal de nome? essas mudanças na lei? É normal e, assim, necessária, né? Porque, igual eu falei antes, a sociedade, ela tá mudando o tempo todo, as suas opiniões, as suas formas de convivência. E a legislação ela demora um pouco para acompanhar, né, essas evoluções sociais. Então, é necessário essas alterações, sim. O PPRA ele foi um dos primeiros programas a serem criados lá em 1978, junto com o PCMSO. Eu acho que o PPRA, ele é mais conhecido do que o PCMSO, não é? Isso, é porque o PPRA, ele foi, agora é o PGR, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. O PPRA, ele é o documento inicial, né? Ele é o programa que faz o reconhecimento dos riscos, né? A identificação dos riscos. Então, é a partir dele que o empregador ele vai conseguir montar toda a sua estratégia para poder tratar aquele ambiente, né? Se é um ambiente que tem agentes nocivos acima dos limites de tolerância, ou se eles forem qualitativos, que estão presentes nas normas regulamentadoras, eles precisam ser tratados, né? Então, o PPRA, ele foi o programa cabeça para poder direcionar os demais. E o que seria esse programa? A gente fala assim que, na verdade, ele seria a raiz de tudo? Isso. O PPRA, ele foi o programa base. É ali que você antecipa, identifica, reconhece e trata esse risco, né? Como todo programa, ele precisa ser acompanhado de perto e o tempo todo. E uma coisa que eu quero saber, essa questão do PPRA, ele na verdade ele é instituído a qualquer estabelecimento, a qualquer empresa, ou ela é destinada a empresas específicas? O PPRA, ele era um documento obrigatório para qualquer empresa que contrate empregado. Então, se você tem um CNPJ, você é uma empresa, e você contratava um empregado em regime de CLT, ele era obrigatório, um documento obrigatório, né? E essa foi uma das modificações que o PGR trouxe, né? O PGR que entrou substituindo o PPRA, ele trouxe alguns benefícios para
para determinados empregadores. Então vamos, como você diz, o primeirinho lá de todos é o PPRA. E agora ele transformou no PGR. Isso. E o que seria o PGR hoje para nós? Na verdade, é o que está vigente, é o que é praticado, é o PGR. Isso, é o PGR. O PGR hoje é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que a ideia do normatizador foi pegar o PPRA, que já era instituído antes, e melhorar ele, né? Porque, conforme eu comentei anteriormente, o PPRA, ele era um documento feito para tratar especificamente agentes físicos, químicos e biológicos do ambiente laboral. Só que nós sabemos que não existe só esses agentes, né, físicos, químicos e biológicos que trazem malefícios ao trabalhador. Nós temos os riscos ergonômicos, embora tratado na NR17, e as pessoas, os gestores de segurança do trabalho, entendem que ele precisa ser previsto também dentro desse programa. Então, antes, o que você tinha? Você tinha o PPRA direcionado a especificamente riscos físicos, químicos e biológicos, e o profissional de segurança do trabalho, ele sentia que precisava trazer os outros riscos para dentro dele. Então, você via muito PPRA feito com agentes ergonômicos também, com riscos ergonômicos também e riscos de acidentes. Hoje o PGR, ele falou, não, já que vocês estão fazendo dessa forma, então vamos criar um documento mais completo, né? E trazer todos esses riscos do ambiente de trabalho para dentro dele tratar. Então, eu acho que eu falo sempre isso em todas as... sempre que eu falo aqui no programa, eu falo sempre da questão de... a legislação, ela está sempre muito atrás do que acontece na prática. Isso é em todos os aspectos, em todos os ambientes, em todas as searas do direito, não é só no direito do trabalho. Então, primeiro a gente precisa vivenciar isso na prática, sentir uma necessidade das pessoas para que depois isso possa modificar. Só que às vezes a modificação ela demora, como o mesmo Samuel falou, a gente vê aí na prática do dia a dia, nos processos trabalhistas, a questão do risco ergonômico, ele vem muito em alta aí já há um bom tempo, coisas que a gente falou quando eu falei de doença ocupacional na semana passada, que as empresas hoje elas estão mais preocupadas com os riscos ergonômicos, com a forma como o empregado está dentro do ambiente de trabalho, a postura desse empregado, aquilo que eu falei lá semana passada, como o empregado está sentado, como é a disposição ali do computador, a forma como fica o meu braço, a minha mão, porque tudo isso acaba gerando desconforto numa situação de, se eu fizer isso só uma vez no dia, isso não vai me gerar problema, só que se eu fizer isso uma vez no dia durante 365 dias no ano, são coisas diferentes, então acaba que é uma sobrecarga muito grande para o empregado. Então trazer isso à tona dentro da gestão de risco, eu acho extremamente importante, porque aí não é só mais a questão que era muito tratada da questão da insalubridade, né? Que era mais para a questão da insalubridade mesmo, o PPRA. E hoje ele já vem muito, além de tratar a questão da insalubridade, ele trata também a questão voltada para a doença ocupacional mesmo. Isso é uma evolução extremamente importante. Isso, quando a gente fala de ergonomia, nós estamos falando do ambiente de trabalho se adaptar ao trabalhador e não o contrário, né? O trabalhador, ele tem que estar trabalhando da forma mais cômoda possível, né? E nisso entra as adaptações de mobiliário, as adaptações de instrumentos de trabalho que facilite, reduza as repetições, né? As sobrecargas dinâmicas, estáticas que tem dentro da ergonomia. Foi até bom você falar esse ponto, porque assim, a gente vê muitos ambientes que são lindos, né? Cadeiras maravilhosas. Você fala assim, gente, que lugar lindo e maravilhoso. E você falou uma coisa bem legal, o ambiente tem que adaptar ao colaborador, não ao contrário. Isso. Então, isso tem que ser levado em consideração à risca. Isso, porque essa é a teoria da ergonomia. Adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador, porque para que ele se sinta bem trabalhando ali, para que ele renda, né? E nós sabemos, nós que trabalhamos com direito e com essa gestão de segurança do trabalho, nós sabemos que um trabalhador fora do posto de trabalho, ele é prejuízo para os dois lados. Tanto para a empresa, que vai ter que substituir ele e de repente fazer uma indenização, porque ele se machucou ali
ou então porque ele adoeceu ali, e também para o empregado, né, que perdeu a sua capacidade de trabalho, né, então é prejuízo para os dois lados. Então, o foco da ergonomia para tratar essas questões de doenças ocupacionais é realmente isso, adaptar, dar mais conforto para o trabalhador na medida do possível, né? E se não for possível adaptar esse ambiente para o trabalhador, que seja pensado talvez numa automatização para aquela determinada atividade, né? Que é o que a gente vê acontecendo. Isso também é uma situação que acontece muito. Por exemplo, tem determinadas atividades e aí vem a questão que a gente tem o resguardo aí da Constituição Federal quanto à questão da automatização, do excesso de automatização, porque aí se perde postos de trabalho. Então eu estou tirando postos de trabalho de pessoas que estão ali, de empregados, e estou colocando máquinas no lugar, estou substituindo pessoas por máquinas. Só que em determinadas atividades, essa automatização ela é extremamente necessária, porque se eu não fizer isso, eu vou estar colocando aí fábrica de pessoas doentes no mercado. E aí essas pessoas vão ter problemas com elas mesmas, com a família, com as empresas, e vão sobrecarregar muitas vezes o sistema de saúde, vão sobrecarregar o INSS. Então é amplo, não é uma coisa única, não é uma fonte só. A gente tem uma cadeia toda. Olha só, você que tá ligadinho aí, a gente falou um pouquinho sobre um dos programas, que o primeiro lá atrás é o PPR, agora a gente tem o PGR, PGR mesmo, eu tô falando errado não, né? A gente vai pra música, a gente já volta com outros programas aí, pra você ter conhecimento e saber se tá adequado ou não tá adequado na lei, gente, porque tem gente aí fazendo tudo errado, né? E aí, o bichinho vem em cima da você. A gente vai pra música e já volta. Meninos, a gente falou um pouquinho do PGR, e eu quero até voltar nele e fazer uma pergunta. Ele tem algum tipo de empresa que ele não precisa ser obrigatório, que na verdade ela pode ser isenta do PGR ou não? O PPRA, ele era obrigatório para todas as empresas que contratassem empregados, né? Certo. E é importante destacar que ele era obrigatório de acordo com cada estabelecimento, né? Por exemplo, para esclarecer para o ouvinte, a empresa ela tem a matriz em Rio Verde e uma filial em Santa Helena, né? Então ela precisava de 2 programas, né? Um para Santa Helena e um para Rio Verde. Não poderia ser só um programa para atender todos os estabelecimentos. E o que a gente via na prática era a empresa fazer um PPRA só, né? E achar que vai servir, vai atender todas as filiais. Isso não é verdade, porque cada empresa, cada estabelecimento né? tem a sua realidade, tem as suas particularidades, né? Em relação ao ruído, por exemplo, pode ter mais maquinários, o ruído pode ser mais elevado, enfim. E agora, com a chegada do PGR, continua sendo obrigatório por estabelecimento. Porém, o normatizador técnico, ele achou por bem excluir alguns tipos de algumas determinadas empresas, que no caso são os microempreendedores individuais, os popularmente conhecidos como MEI, né? Que o MEI, ele pode ter um funcionário registrado, né? Então, se ele entender que a atividade que ele exerce não precisa, mesmo com um funcionário registrado, que não precisa, que não tem nenhum risco, né, previsto na legislação que seja passível de quantificação ou de avaliação, ele está dispensado de ter o PGR, né? E também as empresas, as microempresas do grau de risco 1 e 2. Aí você vai dizer para mim assim, mas o que é grau de risco 1 e 2? É isso que eu queria perguntar. Tem, como diz, o meu risco aqui é 1. O grau de risco, ele é estabelecido na NR4. Ele tem uma tabela que você olha o CNAE, né, o Código de Atividade Econômica daquela empresa, e verifica o grau de risco dela. Se estiver dentro do grau de risco 1 e 2 e for microempresa,
não precisa... Ô Samuel, é bom você falar disso e até deixar claro para os nossos ouvintes que a partir do momento que você cria a sua empresa, através ali, o KNAI seria as opções que ele seria que como se diz assim, ele vai trabalhar como empresário. Uhum. E a partir delas, automaticamente elas vão se ligando às NRs, seria isso? Isso. Quando eu escolho o ramo de atividade que eu vou atuar, né, que eu vou constituir a minha empresa, automaticamente eu vou ter que o meu contador, né, ele vai dizer qual o código de atividade que eu vou estar inserido. O tipo de serviço que eu vou prestar, ou de produtos que eu vou vender, enfim. E a partir disso, né, eu vou lá na NR4, dentro do código de atividades econômicas que está dentro da NR4 e vou ver qual que é o grau de risco da minha atividade. E a partir daí, eu vou começar a fazer, a ver se eu sou obrigado a ter um PGR ou não, se o MEI ele está desobrigado. Uhum. Mas vou dar um exemplo. Se eu trabalho com oficina mecânica, certo? E é comum ter pessoas registradas no MEI, né? Pessoas inscritas no MEI com essas atividades mecânicas, eletricista, enfim. E eu contrato um empregado que está sujeito à exposição a hidrocarbonetos, que é óleo, graxa, Uhum. Exposição a ruído, em decorrência do uso dos maquinários que ele tem. Eu já vou começar a pensar, eu não sou obrigado, mas meu ambiente é propício para ter riscos ocupacionais. Então eu vou tratar isso. A questão muitas vezes é que às vezes a pessoa até não acha que tenha. Talvez seria interessante naquela pessoa que fica com dúvida, olha, eu não sei se eu realmente preciso ou se não, contrate um profissional, né, para que ele vá até o seu estabelecimento e te diga isso, porque a gente tem a tendência a achar que aquele ambiente tá ok, que tá tranquilo, e depois lá na frente você pode ter problemas com relação a isso. Então, na dúvida, contrate um profissional para fazer essa análise. É até bom falar disso, doutora Sirlene, porque assim, na verdade a gente acha que abrir uma empresa é a coisa mais tranquila do mundo. Principalmente, eu falo pós-pandemia, né? Que muitas pessoas perderam emprego e se tornaram empresários. Então, a questão é que eu acho que tá na moda hoje, que eu vejo muito, é a questão, eu sou empreendedor. Empreendedor é um termo que não significa especificamente empreendedor e empresário. Aquela pessoa que vai lá, que abre uma empresa, tem que saber todas as nuances de abrir uma empresa. Qual é a finalidade? E essa questão que o Samuel falou ali dos KNAIs, muitas vezes a pessoa abre uma empresa e ela vai colocando KNAI lá. Esse KNAI talvez se associe com aquele que eu vou abrir. Então eu vou colocando esse, mais esse. Nossa, tem empresa que você pega lá, ele tem 10 KNAIs. Uhum. Porque, às vezes eu tô atuando nisso, mas eu posso associar isso com isso. Só que às vezes ele não pensa que aquela colocação daquele KNAI lá vai gerar algum problema para ele. Então ele precisa ser bem orientado com relação a isso em todos os aspectos, até no momento da abertura da empresa dele, ele precisa estar bem orientado para ele evitar problemas. E muitas vezes as pessoas pecam e às vezes muitas vezes acabam fechando a empresa por conta disso, porque é o famoso passivo que a gente fala sempre, já fiz um programa especificamente sobre passivo, que você vai criando situações para te gerar problemas jurídicos que lá na frente vai te gerar uns problemas que você vai ter que pagar. Mas às vezes essa questão do passivo, ela ocorre pelo simples fato da pessoa ter desconhecimento de causa, né? Foi exatamente isso, assim, que eu falo sempre, na maioria esmagadora das vezes, é falta de conhecimento. Olha só. Gente, pode falar, Samuel. Desculpa. Isso é importante o que ela disse, porque quando você vai analisar, fazer uma análise para ver em qual que são as diretrizes que você vai tomar para elaboração do PGR, normalmente alguns profissionais da nossa área de segurança, eles utilizam o Código de Atividade Econômica Principal. E às vezes o KNAI principal, ele é grau de risco 2, né? Mas tem um KNAI secundário que é grau de risco 3 ou às vezes 4. Então você não pode tomar como parâmetro o KNAI só o KNAI principal. Você tem que pegar o mais gravoso, né? Então é aí que os profissionais precisam também se atentar a isso. Então, na verdade, na dúvida, se eu tiver vários KNAIs diferentes, é melhor eu fazer, como se diz assim, o mais importante que vai abarcar todos do que deixado, como se diz assim, deixar em aberto. Isso. Quando a gente fala de gestão de segurança do trabalho,
a gente trabalha sempre em cima do evento mais desfavorável, né? Porque você tratando o mais desfavorável, os mais favoráveis automaticamente já estão tratados. A Né? gente trabalha sempre com o pior cenário. Isso é o pior cenário, né? Então, é importante ficar essa dica pro ouvinte que quiser saber mais sobre o assunto, procurar um profissional da área e verificar se a sua empresa tem necessidade ou não. Até porque com a chegada do e-social, essas fiscalizações, elas vão ser simultâneas, né? Você enviou o evento para o governo, tá não conforme, você já vai ser autuado, né? Olha. Então, Não vai assim, precisar nem vir o fiscal lá no seu estabelecimento. Vai ser Foi online. até bom o programa que a gente fez falando um pouquinho dessa questão do e-social. Que ele sempre existiu, na verdade, né? Eu falo assim que agora ele tá sendo mais automatizado, seria essa a palavra, né? na verdade, a gestão de segurança, ela sempre existiu, né? Sempre assim, desde 1978, quando foi instituída as normas regulamentadoras. Só que você dependia de uma fiscalização de uma pessoa física, né? De um fiscal ir lá, bater na porta do seu estabelecimento e te cobrar aquilo. Era tudo físico, né? Físico. Os documentos que tava lá, que tem empresas grandes, por exemplo, deve ter uns Nossa. gavetões porque você tem que fazer todo ano. Isso, e é obrigatório arquivar durante 20 anos, né? Então, você tinha que aguardar o fiscal vir na sua empresa para poder te cobrar isso. Então, por muito tempo, a segurança do trabalho ela foi banalizada por isso. Eu vou fazer esse documento porque é obrigatório, mas eu vou ser fiscalizado por isso? Acho que não vou ser. Então, isso foi sendo deixado de lado. Com a chegada do e-social, não tem como mais fazer de conta, né? Você tem que ter uma gestão profissional de segurança. Você vai ser cobrado por isso. E as pessoas, elas tendem a pensar que o e-social ele era para ter sido iniciado, todos os seus módulos de fiscalização, em 2014, né? E aí, todo ano, o governo, deixa pro ano que vem, 2015, 2016. Não, agora vai mudar o governo, enfim. E foi sempre protelando. Nós chegamos agora numa situação que não vai ser mais protelado, né? Não vai ser mais postergado isso. Então, as pessoas, os empregadores, eles precisam se adequar à legislação vigente, isso, né? Cair na real que vai ser cobrado isso, né? Então, todos esses programas que a gente está falando aqui, eles sempre existiram, mas nunca foi levado a sério da maneira que precisava, né? Olha só. Gente, a gente vai pro bloco, já volto com mais informações pra vocês. Doutora Sirlene, qual que é o outro programa que a senhora quer que a gente traga aqui? Fala um pouquinho dele. Tá, vamos falar um pouquinho sobre o PCMSO. O que seria o PCMSO, gente? O PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ele vem ali junto com o antigo PPRA, né? O atual PGR. O PGR entrou em vigor em 2020, né? E com isso também trouxe algumas alterações no PCMSO. Mas, de maneira geral, como todo programa, o PCMSO ele é voltado para cuidar da saúde do trabalhador, né? Certo. Então, o médico do trabalho ele vai acompanhando ali desde a admissão do trabalhador, né? Até a gente chama de periódicos, né? Exames periódicos. Acho que é importante, você falou uma coisa aqui interessante. O PCMSO ele é feito pelo médico do trabalho? O PCMSO ele é obrigatoriamente feito pelo médico do trabalho. Porque o PPRA ou o PGR não é pelo médico do trabalho, né? Não, o PPRA ele pode ser feito, podia ser feito por qualquer profissional que a empresa entendesse que ele tinha qualificação para aquilo, né? As pessoas pensam, pode ser, obrigatoriamente ser feito pelo médico, engenheiro ou técnico em segurança? Não. Se dentro da empresa tiver alguém que tenha o conhecimento suficiente para fazer aquelas ações que são exigidas pelo PPRA, poderia ser ele. Mas eu vejo assim, na prática, a maioria das empresas contratam um técnico de segurança, empresas menores geralmente contratam técnicos e as maiores contratam os engenheiros. Já o PCMSO, que é importante, a gente, essa distinção, ele é obrigatoriamente feito pelo médico. Deixa eu tirar uma dúvida em relação a isso. Essa questão do médico
seria aquele, por exemplo, que faz os exames admissionais, demissionais? Seria mais ou menos isso? Tem essa relação ou não? Isso. Nós temos o médico coordenador do PCMSO, que é ele que dita, né, as diretrizes de como que vai funcionar aquele PCMSO. Ele precisa ser obrigatoriamente o médico do trabalho. E nós temos os médicos examinadores, né, que é os que fazem os ASOS, né, atestados de saúde ocupacional. Esse profissional ele pode ser um médico do trabalho ou ele também pode ser um clínico geral, né? Por quê? Ele vai seguir aquilo que está determinado ali no PCMSO, né? Então ele consegue fazer a análise clínica ali do empregado. Então, e por que é importante o PCMSO? Porque nele nós vamos ter as diretrizes tanto para exames admissionais, né? Saber se aquele profissional ele está de acordo, a saúde dele está de acordo com a vaga que ele vai, que ele está pleiteando, né? E também os exames complementares, que são designados de acordo com cada função, né? Que a pessoa vai provavelmente desempenhar. Nós temos também os exames periódicos para saber se isso é muito importante, para saber se aquele trabalhador continua em perfeita condição, né, de trabalho. Esses exames periódicos é interessante porque também depende muito do grau de risco de empresa, né? A gente vai fazer ele num período de tempo determinado e isso vai depender de grau de risco de cada empresa, não é? Na verdade, a gente vai voltar lá no PGR, no PPRA, lá vai ter, por exemplo, descrito o risco de ruído, né? Tá acima do limite de tolerância. Certo. Ou está acima do nível de ação, né? Nível de ação 80 decibéis acima, limite de tolerância máximo 85 decibéis. Então tá dentro desse parâmetro aí, o médico vai dizer assim, olha, tem a presença do ruído lá no PGR, então eu preciso designar uma audiometria, né? Então, para vocês entenderem, o tanto que o PGR bem elaborado, ele faz toda a diferença. O médico, ao elaborar o PCMSO, ele vai olhar para o PGR. Foi detectado a presença de ruído? Beleza, vamos fazer uma audiometria a audiometria admissional e depois nós vamos acompanhando, já que existe o ruído no ambiente laboral, nós vamos acompanhando se está tendo um agravamento da audição, né? Se ele já foi admitido com a perda auditiva, se aquela perda auditiva vai evoluir, né? Se ela vai manter estável. Então, através do PCMSO e dos exames complementares, o médico vai acompanhando isso e sabendo qual que é a saúde do trabalhador dentro da organização. Eu quero fazer uma outra pergunta. O que é o LTCAT? Isso eu quero saber. É obrigatório para todas as empresas? O LTCAT, as pessoas confundem com o laudo de insalubridade e periculosidade, né? Que é um outro documento, é um outro laudo. O LTCAT, ele é um documento de cunho previdenciário, né? Ele foi instituído lá pela Lei 8.203 de 91, que trata da Seguridade Social, e ele foi pensado justamente para dizer se aquele trabalhador está exposto a agente nocivo, né? E se aquela nocividade, ela se enquadra lá dentro do Decreto 3.048 para fins de tempo especial. Certo. Né? Que acho que a maioria sabe que quem trabalha em condição especial aposenta mais cedo, né? Com 25 anos de contribuição. Então o LTCAT, ele é um laudo técnico das condições ambientais de trabalho. O que ele difere do PGR? Lá no PGR você tem um programa, né? Você identifica o risco, você trata o risco, você estabelece medidas de controle para esse risco, você implementa treinamentos, planos de ações, enfim. É um programa mesmo, né? O LTCAT, ele é um laudo. É você identificar o risco, dizer se ele enquadra na legislação e pronto. Você não tem que, vamos dizer assim, estabelecer diretrizes para tratar isso. Constatou a condição nociva, está de acordo com a legislação, você vai lá e fecha a conclusão dizendo, olha, essa função aqui, esse trabalhador nessa função, ele se enquadra nas condições especiais do anexo 4 do decreto
aliás, do decreto 3.048 de 99. E é ele que é obrigatório agora na questão do evento S2240 do E-Social. Porque toda empresa, se tiver um empregado, ela tem obrigatoriedade de anexar, porque hoje a dificuldade maior que as pessoas tinham com relação à aposentadoria especial era exatamente o bendito do documento. Isso. Que as empresas muitas vezes não tinham, não forneciam. Então a empresa hoje já tem que mandar isso para o governo, porque o governo vai ter acesso a esse documento para ele analisar para fins previdenciários lá na frente. Isso, porque o LTCAT é o documento base para o PPP, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero perguntar o que é esse PPP aí. Então, o que acontecia? Como as nossas fiscalizações foram físicas por muitos anos, né, dependendo de papel, o trabalhador ele chegava lá no INSS para pedir a aposentadoria dele por tempo especial, porque ele estava, né, sujeito aos agentes nocivos, não tinha nenhum registro de risco ambiental no histórico dele. O PPP dele vinha uma gracinha, né, que a gente chama de não tem risco nenhum. Não tem nada? Não tem nada, você trabalhou em ambiente totalmente salubre. O INSS olhava aquilo e dizia, não, você não atende os requisitos da aposentadoria especial. Não, mas eu atendo, eu trabalhei com agente nocivo e tal, e ficava aquela... Né? Aquele dia no dia. Não, aí o empregado, aí cabia ao empregado ter que fazer tudo isso. Na verdade, o empregado tem que pedir administrativamente, depois entrar judicialmente, fazer prova, fazer perícia, fazer tudo que já tinha que ter sido feito pela empresa. Isso, e agora, e muito das vezes, né, doutora, aquela empresa não existia mais. Grande... A profissografia, ela é o histórico de toda a sua evolução como trabalhador. Desde quando você começou a trabalhar. Então, tem casos que a pessoa chega para aposentar, ela trabalhou lá em 1990 numa empresa que não existe mais, né? E aí era problema. É problema até hoje. Com a chegada do E-Social, o que o governo começou a fazer? Você vai me enviando aí o histórico dos seus trabalhadores, né? A profissografia deles, e eu vou arquivando aqui. Quando esse cara chegar aqui para aposentar, eu já vou ter, né, todas as informações sobre ele e não vai precisar mais ficar com esse isso vai auxiliar tanto na questão de facilidade no pedido de aposentadoria para quem de fato trabalhou nesse ambiente e evitar as fraudes também. Porque tem muita gente que fala, não, eu trabalhei nesse ambiente, foi assim, era desse jeito. Empresa fechou, eu vou utilizar uma empresa paradigma como ali para mim. Às vezes a empresa que eu tô usando dizendo que é semelhante, não era, e aí acaba que enquadra, mas às vezes não, de fato não era. Então assim, fica numa situação meio complexa. Isso é muito complicado porque cada empresa tem uma gestão, né? Uma forma de gerir, uma forma de dar atenção para determinadas situações, e às vezes você acaba favorecendo ou desfavorecendo o profissional por causa dessas particularidades. Então, quando a pessoa chegava lá para aposentar, chega até hoje, o INSS ele não tem essas informações, porque a empresa que deveria fornecer isso, ela não forneceu. E outra, toda vez que você tem uma condição nociva dentro do seu ambiente de trabalho e que vai propiciar o seu empregado a ter o direito à aposentadoria especial, o governo vai te cobrar por isso, né? Ele vai te exigir que você contribua para o fundo de aposentadoria especial. Aí entra a questão do PPP? O PPP, como eu disse, ele é o histórico, né? A profissografia do trabalhador dentro daquela empresa. E isso é da pessoa. Esse programa não é do empregador. Por exemplo, é a minha história. A história da Tuana em relação à minha questão previdenciária. Os programas todos, eles são para todos os empregados da empresa. Generalizado. O PPP, ele é individualizado para cada empregado. Ele é seu perfil profissográfico previdenciário. É o seu documento, seu formulário que você carrega, né? Tem todo o seu histórico laboral ali. As funções que você desempenhou dentro daquela empresa, né? O período que você ficou em cada função, quais eram os riscos ambientais que você estava exposto quando você desempenhou aquela determinada função. Então, isso era feito de forma física, né? Às vezes a empresa ela não te fornecia aquilo, não elaborava aquilo, não guardava aquilo, porque ela dá uma cópia para você,
mas ela tem que ficar com a cópia arquivada por 20 anos. Porque caso o INSS solicite, você chegue lá para poder requerer a sua aposentadoria. O INSS vai falar, tá, mas cadê seu PPP? Ah, eu não tenho, a empresa não forneceu. Então tá ok. Ela vai e pede à empresa uma cópia desse PPP. Se a empresa te forneceu, ela tem uma cópia, que ela é obrigatória a guardar. Então ela apresenta para o INSS vai auditar aquele documento, né? Junto também, ele pode te exigir o LTCAT, que foi o documento que serviu como base para alimentar esse PPP, para conferir se as coisas realmente estão condizentes. Embora isso na prática não funcione, porque depende de material humano, de pessoas para fazer. Da agora para frente não, com o E-Social vai ser tudo, né, automatizado, mas é isso que acontece até o presente momento. Então, é só para fechar, o PPP ele é sua profissiografia, você carrega, né, durante anos dentro da empresa ou meses que você ficou. Você passou dentro daquela empresa, você tem direito ao seu PPP e ele é obrigatório, tá? Já vi casos de trabalhadores que chegaram na empresa, pediram o PPP, a empresa falou, não, a gente não vai te fornecer. Então, isso é obrigatório fornecer, né? Isso é um documento do empregado, ela tem que fornecer, assim como a cópia do ASO, né, de admissional, periódico, demissional. A empresa ela é obrigatória, é obrigada a fornecer para o trabalhador. Então isso não é uma opção da empresa. Não. Se eu, empregado, solicitar essas informações, eu tenho direito a elas. Tenho direito a elas. Não precisa, o PPP não precisa nem solicitar. A empresa ela tem que fornecer. Ela te demitiu. No momento da demissão, quando ela vai te entregar todos os documentos lá que ela te demitiu, tudo, junto com esses documentos da demissão, ela tem que te entregar o PPP. Por exemplo, às vezes eu sou um empregador, ou às vezes até tô desempregado. Eu quero saber como é que tá a minha vida em relação ao PPP. Eu consigo acessar alguma coisa hoje, ir em algum lugar para ter essas informações, a não ser na empresa que eu trabalhei? Atualmente, eu não sei se o empregado tem acesso ao E-Social. Ele tem acesso? Ele consegue visualizar? É assim, depende de certificado digital, mas se ele tiver as ferramentas, né, adequadas, ele acessa. Ele consegue acessar o histórico dele. Como você diz, na dúvida, peça no seu último trabalho. Isso. Porque assim, com a chegada do E-Social, essas informações elas são enviadas, se for as empresas que contratam, admitem muito. Só que lembrando que o E-Social, ele é uma ferramenta recente, ele não é muito antiga. Agora, a partir desse ano, até a gente falou sobre isso em um programa aqui, a partir desse ano ele começou a ser obrigatório para todas as empresas, mas antes eram segmentos específicos aí, determinadas empresas. A partir desse ano, inclusive, prorrogou, né, o prazo que era no início do ano. Prorrogou as autuações. Né? Porque já começou a valer em janeiro agora, dia 10 de janeiro ou 3 de janeiro, não sei, não estou recordando muito bem da data. Só que o governo ele disse o seguinte, olha, é obrigatório, mas eu não vou te punir agora. Por enquanto, até você se adaptar. Você vai se adaptando aí, e aí que tem empregadores fazendo? Ah, não, deixa pro ano que vem. O ano que vem eu faço. O brasileiro, ele adora, né? Uma procrastinação. Só que é importante dizer que, embora a fiscalização só seja efetiva o ano que vem, para você alimentar as suas informações do ano que vem, você já vai ter feito desse ano. Desse ano. Porque, como a gente disse, os programas, eles são contínuos, né? Para você executar o plano de ação do ano que vem, você vai ter que ter feito o plano de ação esse ano. Então, assim, é uma oportunidade que o governo está dando de você se organizar. Porque, pensa bem, o ano que vem você vai ter que começar a mandar os eventos, porque eles vão ser já vai vir a multa. E aí você não fez nada desse ano. Como que você vai conseguir mandar uma documentação organizada, né, com os controles que você tem que ter, os exames periódicos que você tem que fazer, que é o evento do S2220, né, que você tem que enviar, se você não fez o desse ano, né? Exatamente. O que está sendo feito? Não é o correto, mas o correto seria você informar o admissional e anualmente os periódicos, ou semestralmente, se tiver
aso de retorno ao trabalho por motivo de acidente, enfim. Mas as pessoas estão fazendo já os periódicos. Porque quando tinha a necessidade de fazer o admissional, elas não fizeram, né? Então, quais são os riscos disso? Você tá pegando um trabalhador que, de repente, ele já tem uma patologia que não é... Vou dar um exemplo rápido. Trabalho em altura. Trabalho em altura, ele requer exames específicos. Se a pessoa for diabética, ela não pode trabalhar em altura por causa da glicemia. Então, você contrata um trabalhador que não pode trabalhar em altura e só vai saber disso depois de um ano ou depois que ele cai lá de cima. Ou depois que ele cair lá de cima e machucar, entendeu? Então, tem todos esses riscos aí. Olha só. Meninos, chegamos ao fim. Foi tão rápido. Uma hora que voa, né, gente? Foi muito bom falar sobre esse tema, acho que é extremamente importante. As empresas acabam que, como a gente falou lá atrás, querendo naquele afã de eu vou abrir uma empresa, vou começar a trabalhar, e esquecem de todo o procedimento que existe por trás disso. Então, eu acho que você que quer ser realmente um empresário, que quer realmente ir para frente aí no seu ramo de atividade, tome cuidado com relação a isso e veja se você está adequado no seu ramo de atividade, se você tem realmente toda essa documentação, se você está fazendo certinho. Porque daí depois vem as empresas, eu ouço muito isso como advogada de empresa. Mas o empregado sempre ganha. Não necessariamente. O problema das empresas é que elas não se documentam. Uhum. E aí, como a gente tem um princípio no direito do trabalho que na dúvida é pro empregado, se você não se documentou, se você não se resguardou, na dúvida, a Justiça do Trabalho obrigatoriamente vai ter que decidir favorável ao empregado, porque você, na qualidade de empregador, que tem o ônus do negócio, não fez a sua parte. Olha só. Samuel, muito obrigado. Volte mais vezes para falarmos mais de trabalhista. Vamos falar sim, é um prazer ter participado aqui dessa seleta bancada, né? Eu só com uma hoje. As demais fugiram todas. É um assunto muito pertinente, né? Atual, importante, sim, né? E eu estou à disposição para outros convites. Eu gosto de participar, de informar, de compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa trajetória profissional. Olha só. Então você que tá ligadinho aí, gente, não conseguiu ouvir o programa ao vivo aí, vai estar salvo lá no YouTube. Conheça um pouquinho desses programas aí, ó, porque, como você diz, uma hora o negócio vai arrochar. Aproveita agora, se organiza, deixa tudo em dia. Meninos, muito obrigado. Obrigada, bom doutora dia. Silene, terça-feira estamos firmes e fortes? Firme e forte. É isso aí. Meninos, um beijinho pra vocês e até amanhã. Fui.